Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar sobre os espíritos enganadores. O que são eles, quem são eles, o que eles fazem, o que eles comem, onde vivem, né? Se eles estivessem aqui no planeta Terra. E tem muitos reencarnados, né? Eu vi aquele caso da senhora lá de Erechim que achou que eu ia casar com Brad Pitt, né? Eu nem sabia que Erechim tinha aeroporto, né? O mais estranho dessa história toda, e coitada. Através da inteligência artificial, o cara conseguiu enganar ela, né? É uma máfia, né? Mas pelo menos ela não sofreu um golpe financeiro, né? Eu acho que ele estava se preparando para isso e não deu tempo. Os idosos, eles precisam entender como funciona a internet hoje em dia para não cair nesses absurdos. Ontem eu vi falando que lá no sul da Itália, na Sicília, estava tendo maremoto. Daí eu falei, que absurdo, isso é inteligência artificial. Aí eu fui ver outras fontes e é verdade. Ondas de 8 metros, né? Teve uma que invadiu um restaurante, né? E as ondas, elas vão. Ela é de 8 metros, mas depois ela cai, daí ela vai invadindo as ruas e tudo, né? E, nossa, é impressionante as imagens. Mas assim, a gente tem que pesquisar sempre para não ser enganado, né? Ainda mais hoje em dia. Mas você, médium, aí na sua casa, você acha que não pode ser enganada? Infelizmente nós somos, né? Eu não posso bater no peito e dizer, eu nunca serei enganada. Eu já passei por várias situações, então eu não serei enganada jamais. E aí que mora o perigo, aí é o orgulho, né? A prepotência e os espíritos enganadores, eles estão lá para cheirar situações que eles podem se aproveitar, né? Eles ficam lá de butuca vendo os nossos erros, onde está a nossa carência. Mulheres e homens também, né? Que também tem carência. Aí a mulher, ela acredita que ela vai encontrar um cara de outra reencarnação e que esse cara é o homem ideal para ela. Então, aí esses espíritos enganadores vão ficar no ouvido dela. Olha, presta atenção no sinal. Será que ele não é de outra reencarnação, né? E daí ela acaba alimentando essa situação. E daí ela acaba achando que o Jurandir é um ser de luz. E na verdade ele é um alecrim dourado, né? A gente tem muito disso no espiritismo, nos romances espíritas, né? Que nós vamos reencontrar o príncipe encantado. Em vez de príncipe encantado, é a alma gêmea, né? Lá de outras reencarnações, que passamos várias reencarnações juntos. Então nessa vai vir o cara. E a gente não se dá conta que, né, que o cara certo para nós é aquele cara que nos trata bem, aquele cara que é educado, aquele cara bondoso. E não necessariamente ele teve uma vivência em outra reencarnação conosco, né? Não é uma coisa assim tão preto no branco, né? Existem várias variáveis aí. Aí romanciou, e daí a médium acredita nisso aí, e outras coisas ela é bastante forte. E aí o espírito vai lá, ele fica dando ideias para a moça, né? Explorando o sentimento dela, a emoção dela, e é aí que ele pega ela, né? Aí ela se mexe em furadas, em caras que não tem nada a ver com ela, em caras que são maldosos, né? E daí é porque ela não faz o exame necessário, né? E ela acha que aquilo é dela, mas às vezes é o espírito que está influenciando uma característica que tem dentro dela, né? Ela precisa ter essa característica para ser explorada, mas ela não está se dando conta, né? Que ela tem que trabalhar aquela questão, né? Ela tem que se fortalecer, melhorar a autoestima, né? Ela tem que ver que ser sozinha não é um desastre, não é algo ruim. Ainda mais hoje em dia, né? Ser sozinha significa que você sobreviveu, né? Quantos casos de feminicídio que existem aí, de violência doméstica, do cara que maltrata a mulher. Hoje eu tava vendo um caso ali no Threads
que, acho que é Threads que se chama, né? Que ela casou e ela tava com a bebê e o cara tinha 2 carros, mas ele não deixava ela usar um carro. Gastava R$ 500 num restaurante, mas não dava dinheiro para ela, sabe? Aí vive essas violências, aí se submete a essa situação, às vezes por questão financeira, né? Ou por aquele sonho romântico, né? Que ela teve, né? De assistir aqueles filmes da Disney, né? Ela fica muito deslumbrada e daí ela vai aguentando aquele cara porque ela acha que aquele cara é o príncipe encantado. Aí a espírita acha que aquele cara é a alma gêmea dela, né? Então aí ela vai aguentando, achando que não, eu tenho que me depurar, então eu tenho que aguentar essa situação para não vir em outra reencarnação, né? Pra gente não vir junto em outra reencarnação, então a gente tem que. Eu tenho que aguentar, né? Só que aguentar nem sempre é benéfico, né? Às vezes aguentar é um abuso, né? E a gente não veio para sofrer. Deus não fez essas relações para a gente sofrer. A gente vivencia essas situações para melhorarmos, para evoluirmos, né? Então, ainda mais se você é médium, você tem que estar sempre o tempo todo no orar e vigiar para não cair na lábia desses espíritos enganadores e trazer situações que mexem com a tua autoestima, que a tua autoestima vai lá no dedo do pé, né? Então não dá para também culpar só eles, né? A gente tem que ver o que tá na gente que tá atraindo, né? A bicheira que tá na gente que tá atraindo aquele espírito ali. Aí você falar depois para si mesmo que quando acontece alguma coisa que você cai nessa, falar isso nunca mais vai acontecer. Eu juro por Deus que essa situação eu nunca mais vou passar. E é aí que você muda. Aí eu vou ler alguma coisa aqui para a gente estudar mais a respeito dos espíritos enganadores. Aí eles perguntam: os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes e que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem, né? Às vezes ele faz de boa fé, não sabe que está errando, às vezes foi um homem que viveu numa idade, num período, né, que tinha que ser não, que era machista, e daí trata as mulheres daquele jeito, mas depois ele vai aprendendo que a gente tem que tratar todo mundo igual, né, e que o espírito não tem sexo, né, às vezes a gente reencarna como um homem, às vezes a gente reencarna como mulher, e se na reencarnação como mulher nós queremos ser bem tratados, agora ele como um homem, ele, né, deve proceder assim de forma mais evoluída, para que não atraia, né, na próxima reencarnação algo parecido com ele, né, para ele aprender a respeitar as mulheres. Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem de que usam, segue-se que também podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência. Às vezes eles conseguem enganar o médium vidente, eles colocam uma certa aparência para ele acreditar que é aquele tal personagem, mas aqui está falando que é difícil disso acontecer. Isso se dá, porém, mais dificilmente. Todavia, só se verifica com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles então servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem, ou escrevem sob a influência deles. Podem os espíritos levianos aproveitar-se dessa disposição para enganar por meio de falsas aparências. Isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. Então, o que eles ganham com isso, né? Às vezes ele tem muito tempo livre, né, para fazer essas coisas, né? Ele se diverte com isso. Às vezes para influenciar o médium e estar ali, né, nas rédeas, né, com o espírito para ele fazer o que o espírito quer. E são várias as situações que esses espíritos enganadores
eles enganam os médios, né? E provavelmente, né, reencarnado, ele fazia isso também, enganava os outros. Esse homem que enganou a mulher, a senhora lá de Erechim, é um espírito enganador também, né? Vai ir lá para o outro lado e vai tentar enganar os médios, porque os médios acabam sendo aqueles que vão escutá-lo, né? Então aí, por isso a responsabilidade do médium estar sempre estudando, sempre melhorando para não atrair tanto, né? E quando atrair, perceber logo que é um espírito enganador. Evidente. Deixa eu ver outra pergunta. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções, e os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, também se acham sujeitos a ser enganados? Evidentemente, menos do que os outros, mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros, as bicheiras, as carências, né? A baixa autoestima, né? O desvalor. Ele se julga forte e muitas vezes não o é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta essas duas causas de queda, de que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito. Aí ele pega nessas questões, né? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Por isso nós estamos ainda aqui, né, reencarnados no planeta Terra. Tem ainda questões a serem trabalhadas, né? Como toda pessoa reencarnada nesse atual momento. Não podem também os espíritos enganadores contrafazer o pensamento? Resposta. Contrafazem o pensamento como os cenógrafos contrafazem a natureza, imitam a natureza. E eles imitam o pensamento. Mas eles não conseguem sustentar por muito tempo, né? Parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento. Não duvides. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Aí é que tá, né? E às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento, não tem aquela fortaleza para dizer não naquele momento e acaba entrando na lorota do espírito. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa deve se dirigir ao lapidário. Então tem que estar sempre atento, né? E sempre procurando melhorar, né? E refletir sobre si, sobre a situação, né? Para não entrar nessa. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras do homem, julgar as dos espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam de si mesmas. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que o são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimenta. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem, né? Eles vão lá no ponto fraco. Há pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras, que têm finura e saber. Lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles do homem o que querem, né? Aí vira uma marionete desses espíritos, as pessoas não se dão conta disso. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores. Fórmula é matéria, né? Não existe uma forma exata, né? Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. Então, é a melhora sempre, né? É a nossa reforma íntima, né? O autoconhecimento que vai nos fazer livrar desses espíritos enganadores. E às vezes Deus deixa ele nas nossas vidas a nos enganar para a gente aprender a lição. Que nós temos aquele orgulho, temos que trabalhar aquele orgulho, né, que a gente não estava prestando atenção, que nós temos os nossos pontos fracos, somos humanos, né, e nós temos que trabalhar nessa questão. E às vezes o espírito enganador, ele vai trazer essa lição, remédio amargo, e a gente vai aprender, vai se humilhar, né, vai
sofrer, mas nós aprendemos e acho que é isso que importa, né? De todas essas relações com o mundo espiritual. Então é isso, gente. O que você pensa sobre espírito enganador? Você já foi enganada? Eu já fui. Então, é aquilo que eu falei, né? Da carência, né? Essa questão você tem que sempre trabalhar. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.